Meus amigos, vamos falar de Fernando Diniz na seleção brasileira e ao mesmo tempo treinando o Fluminense. Meu amigo, será que isso vai dar certo? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes da gente continuar, deixa aquele like aí e não esqueça de se inscrever no canal. A gente tá com aquela meta de bater 5.000 inscritos, tá quase lá, então conto com a sua ajuda, combinado? Sem mais delongas, vamos diretamente pro vídeo de hoje. Bom, vamos reagir aqui ao que a galera da Seleção Sport TV falou. Foi no momento que a notícia saiu, aconteceu esse programa aqui na Sport TV, inclusive o link do canal tá na descrição do vídeo. Vamos lá. Mas eu publiquei no sábado e o nome já estava encaminhado, os amigos agora dão o nome, eu não sabia, não tinha a menor ideia de qual era o nome. Mas me asseguraram na CBF que era essencial, acordado com o Ancelotti, que o interino seguisse o trabalho com o Ancelotti. Então assim, embora eu não tenha essa informação hoje, estou supondo que o Diniz, o plano é que o Diniz siga o trabalho com o Ancelotti. De auxiliar. Olha aí. De auxiliar. De auxiliar. Eu acho que não dá pra ele fazer as duas Porque coisas. assim, ó, tentaram, antes do Diniz, tentaram dois nomes. Quem? Indicados pelo Ancelotti. Tentaram um ex-jogador brasileiro, que não pôde ser contratado por questões da vida pessoal dele, e um profissional europeu. Eles não puderam ser contratados. Estavam trabalhando então com a ideia do Ramon seguir. Os resultados foram muito ruins, desistiram do Ramon. Prometeram um nome de impacto. Diniz é um nome de impacto. Caramba. Um nome de muito impacto. Não se discute. Mas que em todas as conversas com o Ancelotti, pelo que eu sei, o ponto pacífico era de que deveria ser um trabalho de continuidade, entendeu? De quando ele chegar, que o interino vai se juntar à comissão e vai trazer essa bagagem de quase um ano que ele terá à frente da seleção se o Ancelotti só vier em junho mesmo. O que, aliás, eu acho acertado. Não faz sentido o interino trabalhar de um jeito completamente diferente e depois você recomeçar um trabalho. É isso que eu tô... Galera, aqui, só uma observação. Engraçado, né? Eles estavam falando de impacto aqui, enquanto eles estavam falando, eu tava pensando aqui em uma coisa. Muitas pessoas, jornalistas, profissionais do esporte, criticaram muito, né? A ideia do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ser técnico da seleção. E é óbvio que o torcedor do Palmeiras odeia essa ideia, mas eu tô falando aqui no futebol em geral, não tô falando de clube. Por causa do comportamento dele. O comportamento do Diniz é a mesma coisa do Abel. Ou pior. Na verdade, eu acho que o Abel ainda é pior um pouquinho, mas mesma coisa. Eu acho que o Abel e o Diniz são os técnicos que mais tomaram cartão vermelho aqui nessa temporada. Eu acho que estão empatados, eu acho. Então, eu acho que existe assim, um preconceito grande do Brasil, da CBF no caso em si, de contrato de chamar o Abel, porque o Abel nunca foi chamado, nunca solicitaram, nem pensaram a CBF, nunca foi falado sobre isso. E a CBF estava pensando em contratar, em chamar o Abel Ferreira para treinar a seleção. Isso nunca foi falado, nunca. Nunca foi falado. Mas chamaram o Diniz, né? Brasileiro. E que tem um temperamento igual ou até mais do que o Abel. Tô falando, ele vai falar com o Ancelotti, né? Tem que falar. André, porque a gente Eu só acho que ninguém vai admitir isso publicamente, Martim. Não, mas tudo bem. Ninguém vai. Tudo André. bem. Assim como não tá admitindo publicamente que contratou o Ancelotti, beleza. Mas se esse trabalho é para ser uma continuidade, de algum jeito eles precisam se falar. E eu não insisto, dá pra seleção marcar... a gente vive uma situação sui generis hoje, assim, que eu acho que vai ser estudado no jornalismo no futuro, que a gente tem hoje uma única fonte dizendo que Carlo Ancelotti é o treinador da seleção brasileira. Que é a CBF. Que é a CBF. Pelo que eu sei, ninguém que publicou isso acreditou a informação ao Carlo Ancelotti. É sempre assim, segundo a CBF... tanto que o que vem da Espanha é Segundo a estranhamento, CBF, o negócio está fechado. Você pode ver que é assim que a gente vem noticiando isso aqui no Grupo Globo. Eu tenho dois pontos. Um é o seguinte, eu acho que se isso de fato ocorrer e o Caí está aí para nos informar, eu acho que a CBF acerta em muito em relação ao Diniz. Aí tem o outro ponto, e eu tô com a Ana, eu acho que o Diniz, pro lado do Fluminense, eu acho que ele vai ter, sim, dificuldades. É diferente de você ter um médico que vai e volte no clube, tem a comissão, a direção, do que um treinador.
principalmente em momentos decisivos que o Fluminense vai ter pela frente, jogos decisivos, um momento ruim que o Fluminense Como, passa. gente? Não Como dá, é que tem o cara Copa vai dar Libertadores. treino? Ele vai Muita usar a coisa data em FIFA pra dar cima treino, de vai lá uma treinar a situação que seleção? ele já está cobrado agora. Como O Palmeiras- não? Posso especular de coisas que eu ouvi antes de saber que era o Diniz, né? De coisas que eu ouvi. O que eu acho que pode acontecer, Martim, nessa relação esquizofrênica CBF e Carlo Ancelotti? Gente, a CBF trata a seleção igual clube Jogadores de futebol, cara. que atuam na Europa. O Ancelotti vai poder falar, não, esse aqui eu quero que você observe, esse aqui e tal, eu estou aqui Certo. observando. Jogadores que atuam no Brasil, não quero nem saber, não tenho tempo para isso. Isso eu acho que é perfeitamente plausível que seja a relação Diniz e Ancelotti. Estou especulando, mas baseado naquilo que eu já ouvi da CBF, E o Fluminense? na relação com o Outro Ancelotti. ponto. Do Ancelotti- o Fluminense eu não tenho Não, nenhuma mas o que a gente informação. pode falar sobre o Exatamente, Fluminense? Pra vamos mim, lá. a pauta é o Meu ponto Fluminense. é, Não tem meu ponto condições. Tá? O técnico... Mas uma pergunta, Caê, vocês conseguiram também ter informação da seleção olímpica ou por hora só o Diniz na principal? Não, com assertividade não, com convicção não, mas pelo conceito das datas FIFA, Ela ficou bolada, hein? a gente assertividade Ela ficou bolada, hein? O Diniz Ó, na principal. vou voltar. Vocês conseguiram também ter informação da seleção olímpica ou por hora só o Diniz na principal? não, Ela ficou bolada. Era pra falar do Fluminense. Mas vamos lá. Fernando Diniz na seleção, minha opinião. E de antemão já vou logo falando, que eu sou torcedor do Fluminense. Acho uma excelente ideia. Né, pra ser um tampa-buraco ali, enquanto o Ancelotti não vem, ou até mesmo manter o Diniz. O Diniz é um bom técnico, na minha opinião. Mesmo que o Fluminense seja mal agora, eu sou torcedor, vou pro estádio. Todos os jogos do Fluminense eu tô no Maracanã. E mesmo que o Fluminense tá num momento ruim, o Diniz é um bom técnico, na minha opinião. Só que é o seguinte, meu amigo. Pra seleção é bom. Eu acho, né? A gente vai ver com o resultado do trabalho dele. Mas pro Fluminense isso é horrível. E eu falo aqui, o Fluminense, a diretoria do Fluminense errou feio. Errou feio de deixar o Diniz ir pra seleção assim. De dividir trabalho. Ah, mas o Diniz... e se for o sonho do Diniz? Não tem problema. O Diniz tem que ter o sonho dele. Se eu fosse o Diniz, eu iria pra seleção também. Agora é o seguinte, meu amigo. Presta atenção no que eu vou falar. Quando eu falo que a diretoria errou de deixar ele ir, é desse jeito, de ficar no Fluminense e de ir pra seleção. Ou ele fica no Fluminense, ou ele vai pra seleção. Os dois não tem como. E a minha amiga aqui da Seleção Esporte TV concorda comigo. Eu acho que todos os torcedores do Fluminense é a mesma coisa. Não tem como, não existe isso. Fluminense falou, Diniz, obrigado, um abraço aqui, vai lá treinar a seleção. E o Fluminense vai contratar outro técnico, qual? Não importa qual, isso aí é outro assunto. Vai contratar outro técnico para seguir um planejamento, um trabalho. Porque o Diniz não tem condições de... Na verdade, o Diniz não, né? Qualquer pessoa não tem condições de controlar, de administrar um clube e administrar um elenco de seleção. Eu acho que quando o Diniz for botar a cabeça no travesseiro, quando for dormir, tu acha que ele vai pensar em Fluminense? Tu acha que ele vai pensar assim, caraca, mano, pô, semana que vem tem Fluminense e Coritiba. Eu vou estudar o time do Coritiba aqui, vamos montar, pô, como é que eu vou ganhar do Coritiba, pensar... Tu acha que ele vai pensar nisso? Tu acha? Ele tendo uma seleção pra administrar, ele pode fazer um trabalho incrível nessas datas FIFA com o Brasil, pode fazer o nome dele no mundo. Tu acha que ele vai se preocupar? O Fluminense vai jogar com o Bragantino, com o Goiás no Campeonato Brasileiro? Ou que o Fluminense vai jogar Libertadores? Tu acha mesmo que ele vai se preocupar? E mesmo que ele queira, é humanamente falando impossível. E sabe por que eu falo isso? Porque que nenhum técnico conseguiu. Aí você vai falar assim, mas o Luxemburgo, ele foi campeão. Beleza. Então tomara que eu esteja errado. Eu torço, na verdade, pra estar errado. Mas analisando todo o contexto, é trágico pro Fluminense o fim disso, na minha opinião. E eu acho que o Diniz não vai ficar no Fluminense. Não vai. Ele pode ficar um mês aí no máximo. Não, acho que não fica no Fluminense. Tá? Por que eu falo isso? A torcida do Fluminense tá com uma rejeição muito grande pra ele. E agora aumentou a rejeição. Se o Fluminense vai jogar contra o Internacional, acho que logo depois pega o Flamengo. No Brasileiro, se eu não tô enganado. Como mandante, né, dentro do Maracanã. Se perde esses dois jogos, duvido que o Diniz fica. Aí, qualquer coisa que aconteça a partir de agora, escutem o que eu tô te falando. Qualquer coisa, qualquer erro que acontecer a partir de agora, a culpa vai ser porque ele aceitou ir pra seleção.
já estão colocando, inclusive, a culpa dos resultados ruins do Fluminense nisso. E eu concordo que realmente seja. O Fluminense começou a jogar mal depois do jogo contra o River Plate, que ele fez 5-1 no Maracanã. De lá pra cá não vem jogando nada. Nada. A realidade é essa, não joga nada. Você acha mesmo que o presidente da CBF ligou pro Diniz ontem e falou, você vai... Não, essa porra já vem sendo conversada há muito tempo internamente com o próprio Diniz. Ele sabe disso. O Diniz sabe, o presidente do Fluminense sabia. Tem como falar que não. Isso aí não é uma decisão pensada da hora pra outra. Não é. Vamos ouvir aqui um pouquinho mais. Com assertividade não, com convicção não, mas pelo conceito das datas FIFA, a gente tem que trazer para a discussão que o pré-olímpico, que vai ser em janeiro, provavelmente na Venezuela, não é data FIFA, né? Então, acho que fazendo um raciocínio, não é informação, mas pelo acordo com o próprio Fluminense, é diferente você condicionar o Diniz janeiro inteiro, início de temporada, para ir para o pré-olímpico na Venezuela e voltar já no meio para o fim do Carioca, né? Então, assim, isso aqui é apenas um raciocínio, porque o acerto passa muito do Carioca não, né? Acho que do pelo brasileiro. Fluminense, e por passar muito pelo Fluminense, o acerto direciona para as datas FIFA, né? Então, assim, é apenas um raciocínio lógico de que como o pré-olímpico não é data FIFA, é uma negociação que seria diferente. Até por isso, nossas fontes, nossa apuração não tem uma assertividade nesse quesito, nesse ponto. Não, porque a CBF prometeu fazer anúncios da seleção principal, junto com já antecipada pelos colegas, e também da Olímpica. Só uma curiosidade, quem dirige a Olímpica. Mas, Rizek, assim, eu acho muito perigoso. O futebol brasileiro não está preparado para ter um técnico dirigindo a seleção e um clube. Já teve. Por exemplo. 99. Mas eram outros tempos, né? 98, o Palmeiras, perdão. ontem, 98. publicou uma nota oficial contra a CBF, reclamando de vários pontos. Um deles o Palmeiras teve 3 jogadores... que teve que jogar numa data FIFA. E foi problemático. O Vanderlei, inclusive, só convocou o Marcelinho Carioca enquanto ele estava empregado no Corinthians. Quando terminou o contrato com o Corinthians, imediatamente o Marcelinho deixou de ser convocado. Então. Conflito de interesse, o nome disso. Conflito de interesse. E vai acontecer. Se ele é por isso que eu falo que eu acho que ele não vai ficar no Fluminense. Não vai. É conflito de interesse. O técnico do Fluminense e da seleção brasileira vai causar um desfalque desse tamanho no Palmeiras, no Flamengo, tendo uma disputa de Copa Libertadores ali na frente. Essa é a pergunta, gente. Ótima pergunta. Faz não dá pra ter. Ótima pergunta. Porque sempre era Tem um problema com o Pedro no Fla-Flu. E aí? Vai deixar de convocar o Pedro. E aí, ótima exatamente. pergunta. O cara tá muito um conflito bem. de interesse muito O cara grande, tá muito bem grande. na competição. Isso. Tem que ser convocado, mas ele não vai convocar porque ele vai Data pensar FIFA. que ele vai Ótima trabalhar. pergunta. Data FIFA, neste ano, né? Não chama o André, causa um desconforto com o seu próprio atleta. Isso, eu vou chamar jogadores de outros clubes e vou deixar o meu time treinando. O Tite, que é o dias de Tite, data todas FIFA. as convocações que ele fazia na primeira passagem, no começo do trabalho dele, falava, olha lá, tá ajudando o Corinthians, porque o Corinthians vai disputar o título. Exatamente. Porque o futebol brasileiro poderia ter evitado todos esses problemas se cuidasse do seu calendário direito. Como não cuida desse jeito, transforma o técnico da seleção em bode expiatório. O Filipão tomava essa mesma porrada, o Mano Menezes, todos eles. E aí o Fluminense jogou. Aí agora você vai ter um Jogo técnico importante. dentro do clube, podendo interferir aí o no Fluminense seu tem rival. 10 dias pra treinar. Que furaço, O Fluminense tem 10 dias pra treinar. Que aí o furaço, treinador não tá pra treinar, ele tá lá na Olha seleção. como isso aí, cara, que furaço, cara. Demais. Agora com a palavra é a CBF. A CBF vai ter que explicar essas questões. O próprio Fernando Que Diniz, furaço. o Fluminense, enfim. O Mário Bittencourt também. Só quero saber do Fluminense. O Mário Bittencourt também. Tem uma questão até o técnico da seleção, ele tem acesso a scout, a dados, a informações de atletas do Brasil inteiro, ele conversa com os clubes, até que ponto isso é um privilégio também para o Fluminense, no caso para o Diniz, na montagem de times, e isso valeria também com o Ancelotti, né? Até que ponto, de que maneira numa prévia de uma eliminatória de Champions ele vai convocar o Rafinha, mas não vai convocar o Rodrigo, ou vice-versa, enfim, são questões que precisam ser respondidas, e a gente fica na expectativa de que a CBF, em seu anúncio, seja hoje, amanhã, quinta-feira, quando quer que seja claro nos processos, né? Que eu acho que faltou em alguns momentos clareza do presidente da CBF, da entidade, nos processos. Então, assim, diante de todo esse cenário, é importante que esse anúncio seja feito com a maior clareza possível em todos os processos. Exatamente isso aí. Isso vai definir como vai ser o andar da carruagem. Precisa ser explicado. Precisa ser claro. O que vai acontecer? A partir de quando vai começar? Porque, meu amigo, eu já tô até me imaginando aqui, no Maracanã, o Fluminense perdendo um jogo, o Diniz saindo ali, o Maracanã, quando o cara grita, dá pra escutar, meu amigo. Ali na beirada, ali, que fica ali na oeste,
na Oeste ali embaixo, atrás do banco de reservas, dá pra escutar. Ainda mais que fica no Maracanã mais, né? Quem sabe aí, Maracanã mais é colado ali no corredor onde passa o pessoal. Meu amigo, eu já tô imaginando. Ah, vai pra seleção, vai cuidar da seleção, tu não tá focado aqui. Vai ter. Eu não sei se o Diniz vai querer aguentar isso. Não sei se o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, vai conseguir aguentar essa pressão, porque a pressão já começou. E pra diminuir essa pressão, meu amigo, é o Fluminense chegar na semifinal, é obrigação passar nessas oitavas, se o Diniz quiser continuar. Ó, o cenário perfeito, o Diniz ficando no Fluminense. Ganhar aí os jogos do Brasileirão que tem pra ganhar, dentro de casa principalmente. Dentro de casa é obrigação, tem que ganhar tudo. Ah, o Flamengo não interessa, tem que ganhar. Isso eu tô falando pro Fernando Diniz continuar no Fluminense. Porque qualquer coisa que sai dessa rota vai sair. Não vai aguentar, não. Não vai. É a minha opinião. Eu quero saber a sua. Bota nos comentários aí. Não esqueça de se inscrever no canal se você não fez isso ainda. Curte o vídeo se você gostou e discute caso você não tenha gostado. Tamo junto, vamos pra cima e até a próxima.